o patinho feio da American Airlines. Durante a década de 60, um turbo-hélice STOL francês teve uma chance de mudar a aviação em rotas de curto alcance. Vamos conferir esse patinho feio, vamos conferir. Editor que sou eu, roda a vinheta. Ele era capaz de decolar em pista de apenas 300 metros, isso é muito pouco. Hoje em dia não é muita novidade aviões de pequeno porte, militares, especialmente decolar nessa distância. São raríssimos, mas tem. Mas imagina só que legal se fosse para frente o projeto do chamado Breguet 941. Meu francês não é muito bom, então eu vou chamar de Breguet. Dá para chamar de brega mesmo, né? Brega, né? Fabricada pela fábrica francesa criada por Louis Breguet, que mais tarde se juntou a Dassault, também foi um fracasso total no seu jato de passageiros. O turbo-hélice de 4 motores foi pensado para proporcionar decolagens e pousos em espaços, digamos assim, não convencionais, ou aeroportos muito pequenos. O resultado do projeto foi um avião que podia decolar com apenas 300 metros e pousar em inacreditáveis 150 metros. Uau! Ou mais ou menos pousar em 2 campos de futebol. Você imagina, você pousou um aviãozinho lá, que maravilha. Detalhe, o Breguet podia transportar até 64 passageiros, ou seja, não era um teco-tecozinho, era o porte de um ATR-72, olha só. Para colocar o conceito em prática, a Breguet construiu um modelo experimental, o 940, menor, e voou pela sua primeira vez em 1958. Com o sucesso da receita, a fabricante francesa partiu para um modelo um pouquinho maior, o 941, com mais capacidades também. Ele voou em 1961. A aeronave chamou a atenção dos americanos, que estudaram várias propostas de STOL. STOL significa Short Takeoff and Landing, em português, decolagem e pousos curtos. Em 62, a McDonnell Douglas estabeleceu um acordo de cooperação com a Breguet para estudar a fundo este avião. Quase na mesma época, a Força Aérea Americana enviou representantes para Toulouse, na França, sede da empresa, para avaliar se o Breguet era realmente uma boa alternativa para os Estados Unidos. Até aqui, o turbo-hélice era visto apenas como uma aeronave de uso militar, e por isso a McDonnell Douglas decidiu levar para os Estados Unidos uma série para fazer demonstrações. Rebatizado então de McDonnell Douglas 188, o avião francês voou até a América em 64 e realizou diversas apresentações nas bases aéreas do país, acumulando aí mais de 100 horas de voo e mais de 300 pousos. No entanto, quando estava sob o comando de um experiente piloto e teste americano, o Breguet 941 sofreu um acidente após um pouso meio forçadão lá. Não temos imagens. Após separos executados pela McDonnell Douglas, o turbo-hélice retornou seus voos no ano seguinte, sendo apresentado para a NASA e o FAA. Em abril daquele ano, a aeronave retornou à França com a impressão de que a turnê tinha sido relativamente bem sucedida. Na França, o Breguet recebeu a notícia que o governo do país havia encomendado 4 aeronaves, nos Estados Unidos, tá? Da versão 941S, com uma fuselagem mais alongada em 1,5 metros. E esse aí voou pela primeira vez em 1967. Entretanto, o governo dos Estados Unidos não se interessou muito pelo projeto e a Breguet e a McDonnell Douglas voltaram seus olhos para a aviação civil. Afinal de contas, as suas características faziam dele um avião bem interessante aí para operar em rotas curtas e em lugares com pouca infraestrutura. A ideia foi levada para frente em 68, quando o 941 estava de volta aos Estados Unidos, agora ostentando a pintura das companhias American Airlines e Eastern Airlines. Durante 4 meses, o então McDonnell Douglas 188 realizou aí muitas horas de voo, aí mais de 350, e fez demonstrações impressionantes em pequenas pistas improvisadas. O turbo-hélice virou matéria de revistas muito conceituadas na época, que destacava sua proposta de criar aeroportos nos centros das cidades. Olha que loucura, que loucura. Hoje é tudo ao contrário, hoje é tudo longe, a segurança na aviação era outra também nos anos 60, então esquece que jamais daria certo esse projeto hoje. Só que, claro, no final dos anos 60 teve um outro probleminha também. Os jatos começaram a dominar o transporte aéreo de passageiros e as suas exigências operacionais aumentaram e muito. Ou seja, precisavam de aeroportos maiores e a galera queria viajar o quê? De jato. Por essa razão, a ideia deste avião parecia ser uma proposta até que sensata. Porém, o 941 era um avião de certa complexidade,
e o seu custo elevado de manutenção não ajudaram muito. Seu conjunto motriz, por exemplo, ele utilizava hélices que não eram ligadas diretamente aos seus motores, a fim de evitar uma pane em um deles e colocar a aeronave em risco. Para contornar essa situação, a fabricante desenvolveu um sistema que toda a potência gerada era distribuída de forma igual para as hélices. Algo tipo um helicóptero. Então, acho que era mais ou menos assim, era tipo um helicóptero em forma de avião. Em nível de cruzeiro, ele chegava até 10.000 metros de altura. O Breguet podia atingir até 450 km por hora, mas não podia voar tão alto, pois a sua cabine não era pressurizada. A Breguet, inclusive, estudava a criação de uma versão de fuselagem circular, o 942, mas não saiu do papel. Alguns vídeos aí de baixa qualidade, que inclusive você já viu aqui neste próprio vídeo, revelavam que o 941 era realmente um avião impressionante. Em poucos metros, ele já conseguia parar totalmente. Mas você vendo alguns pousos, era um negócio meio esquisitão ali, mas funcionava, né? A Breguet e a McDonnell Douglas nunca conseguiram encontrar um cliente para o avião diferentão. Apenas 4 aviões da série foram produzidos para a Força Aérea da França, que utilizou os aviões até 1974, comprovando que o conceito até que era viável, mas no final das contas não deu muito certo. Assim, não é um avião muito feio, mas também não tem essa beleza toda aí. O que você achou do Breguet 941 ou McDonnell Douglas 188? Você gostou, você não gostou? Você acha que daria certo naquela época? Você não acha? Deixa seu comentário aqui, deixa um like também, inscreva-se se você não é inscrito no canal. Comentário, faz qualquer comentário aí porque eu gosto, para dar engajamento aqui no vídeo. Galera, compartilha também, compartilha que esse vídeo tá bem legal. Aquele abraço.